Pessoal, vamos entrar agora nos povos mesopotâmicos. A gente sempre ouve falar, pelos historiadores, que a Mesopotâmia foi o berço da nossa civilização. Mas o que é Mesopotâmia, afinal? O termo Mesopotâmia vem derivado do grego, que é meso e potamos, que significa meio e rio. Isso é, região que fica entre rios, certo? Especialmente entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Tá? Assim como os antigos egípcios, os povos mesopotâmios se originaram como sociedades a partir de grupos nômades, certo? Que se estabeleceram no local entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Por encontrar uma terra fértil durante a cheia dos rios. Tá? Formaram-se as primeiras civilizações complexas, que então deram origem às primeiras cidades-estados da Mesopotâmia, tais como Ur, Uruk e Nippur. Tá? Foram muitos os povos que habitaram a Mesopotâmia nesse período. Esse período que eu estou falando, gente, é o período de 4.500 anos, desculpe, antes de Cristo, sendo que estima-se que o seu surgimento se deu há uns 5.000 anos antes de Cristo. Então, dentre os principais povos mesopotâmicos dessa época, destacamos sumérios, assírios, caldeus, amoritas, acádios e elamitas. Todos estes povos, através de guerras, comércio e troca de cultura, dão origem a novas civilizações, como você já deve conhecer, lógico, a civilização babilônica, que foi um império de destaque na Mesopotâmia. Tá? Algo digno de se ressaltar, antes de entrarmos na parte do direito dos povos mesopotâmicos, é que estes povos todos eram politeístas. E eles foram os pais da escrita cuneiforme. Tá? Pessoal, politeísta é muitos deuses. Escrita cuneiforme é escrita em forma de cunha talhada na pedra. Ok? E que essa forma de escrita que se encontraram os primeiros vestígios de compilados de leis e que falaremos agora. Ok? O primeiro vestígio encontrado pelos historiadores é a estela dos abutres. Tá? Pessoal, estela é uma pedra, certo? Grande, tá? Onde estava cunhado uma lei, quer dizer, eles chamam de estela ou monolito, mas o nome é estela, porque o monolito é maior. Então, estela está lá cunhada a lei na pedra. Os caras iam naquele martelinho, cinzel e tal, e cunhavam na pedra. Muito bem. E essa estela dos abutres é o mais antigo tratado internacional já encontrado por pesquisadores em nossa história. Tá? Ele data de 2450 a.C. e foi encontrado na cidade de Girzo, na Suméria. A estela trata da delimitação das fronteiras entre duas cidades e foi colocada exatamente no local onde essa delimitação ocorreu. Tá? Importante ressaltar o seguinte, pessoal, que entre os escritos cuneiformes encontrados nessa estela, há dizeres também de regras e ordens dos deuses. Estamos voltando naquela coisa dos deuses. Voltando não, né? Porque naquela época era muito essa coisa de, para eles efetivarem uma norma, dizerem que essa norma tinha a sua carga normativa de poder, eles precisavam usar os deuses. Tá? Muito bem. Código de Urukagina, tá? Datado de 2350 a.C. O Código de Urukagina é uma das primeiras codificações. Olha, é a primeira vez que eu estou trazendo a palavra codificação aqui, tá? No nosso estudo. Por quê? Codificação é o quê? Conjunto de normas. Codificação de normas jurídicas, tá? Porém, o Código de Urukagina nunca foi encontrado. Na verdade, o que foi encontrado foram vestígios desse código em outros textos que ele fazem referência. Quer dizer, então já faziam referência, no Código de Urukagina estava escrito isso. Então, segue-se a lei. A importância da menção ao Código de Urukagina se deve, tá, como um dos mais precisos documentos de combate, olha o que eu vou falar agora, pessoal, a opressão, a tirania, tá, e especialmente o primeiro registro da
concepção da ideia de liberdade. Quer dizer, estamos falando, gente, 2.500 anos mais ou menos atrás, já existia essa coisa de combater a tirania, combater a opressão, desculpe, a ideia de liberdade, tá? Os vestígios encontrados, que mencionam o Código de Urucagima, também trazem ideias de combate à corrupção, limitação ao poder público, liberdade individual e, finalmente, não foi encontrado nenhum vestígio descrito do Código de Urucagima que contemplasse a Lei de Talhão. Eu já vou falar sobre a Lei de Talhão, pessoal, que é aquela lei que vocês conhecem como olho por olho e dente por dente. Ok? Então, assim, imaginem que no Código do Urucagima, 2.500 anos atrás, tá, estava o quê lá? Queriam combater tirania, opressão, corrupção, a ideia de liberdade. O que nós vemos na Constituição de 88 agora? Não tem as mesmas coisas, as mesmas situações? Então, assim, entre aspas, o que a gente pode tirar do Código de Urucagima, veja, por que eu falo isso? Porque veja a importância da história. Tá? A história é importante no sentido de que, para que a gente não cometa os mesmos erros do passado. Mas veja, o que a gente pode tirar do Código de Urucagima é que já o ser humano apresentava problemas morais, certo? E continua apresentando, porque nós estamos falando aí de praticamente 2.500 antes de Cristo, estamos em 2000, poxa, quase 5.000 anos e o ser humano não aprendeu nada. Tá? Vamos lá. Código de Ur-Nammu. Escrito na língua suméria, datado de aproximadamente 2.100 anos antes de Cristo. O Código de Ur-Nammu se destaca em nosso estudo do direito dos povos mesopotâmicos pelo fato de ter em seu prólogo a aclamação do rei como estabilizador da equidade e aquele que baniu a maledicência e a violência. Violência, gravem essa palavra. Primeiro código com sinais de preâmbulo. Pessoal, preâmbulo. Na nossa Constituição Federal, certo? Constituição da República Federativa do Brasil tem o seu preâmbulo. O povo, através de seus representantes legais, tal. Finalmente, o Código de Ur-Nammu já apresentava penas pecuniárias em detrimento das penas talianas. Pessoal, agora eu vou falar para vocês a tal da Lei de Talhão. Tá? O que era a Lei de Talhão? A Lei de Talhão era uma lei que não se sabe muito bem a origem dela, mas ela previa o quê? Que se você cometer algo que seja considerado uma infração, um crime, um desrespeito à norma, você vai ser punido da mesma forma. Então, isso diz respeito bastante ao Código Penal, tá, gente? Código Penal antigo. Poxa, se eu arrancar o olho de outro cidadão, eu vou ter meu olho arrancado. Se eu cortar a mão dele, eu vou ter a mão cortada. Se eu roubar a horta dele de cenoura, e eu não tiver uma horta de cenoura, como é que eu faço? A Lei do Talhão não previa isso. Certo? Então tinha vários furos, mas eu acho importante dizer que essa Lei de Talhão vigorou em muitas civilizações, certo? Juntamente com outras leis. Por isso que a Lei de Talhão é tão citada. Tá? É isso que eu queria fazer de ressalva em relação à Lei de Talhão. Muito bem. Pessoal, continuando. Código de Esnuna. Tá? Ele versa sobre um sistema de julgamento e organização judiciária. Tá? Olha que importante. Uma organização judiciária. Contém normas constitucionais e administrativas, normas regendo a escravidão, o casamento e o divórcio, tá? Direito de família. Agora, algo que salta aos olhos como primeiras normas de intervenção estatal do Código de Esnuna, certo? Por quê? Porque ele previa interferência do poder real no domínio econômico para coibir a alta dos preços dos alimentos, tá? Em uma clara tentativa de estabilizar o custo de vida. Pessoal, vejam que importante isso. Hoje nós não temos a intervenção estatal para coibir a inflação, quer dizer, a alta dos preços. Quer dizer, o Estado vai lá e injeta dinheiro na economia. Eu também não sei direito como é que o Estado faz. Mas vocês vejam a importância disso. Lá atrás já existia intervenção estatal. Ok? Obrigado, pessoal.